Seja bem-vindo a você, minha amiga, meu amigo. Que bom estar aqui com você mais uma quarta-feira. Não sei se você vê essa aula de quarta-feira, tem gente que vê de quinta, de sexta, tem gente que maratona de sábado, mas enfim, é muito bom estar mais um dia aqui com você. Ó, eu já estou arrancando o sapato já para a nossa conversa. Já quero chegar junto com você para mais um estudo Nosso Lar Segundo o Hermetismo, até porque as coisas estão ficando boas. Nosso Andrezinho Luiz está chegando no Ministério da Regeneração com a sua cartinha. Agora ele foi mesmo, tá? Terminou lá o papo com a parentela do Lísias, pegou lá, chegou o Rafael, já levou ele para o Ministério da Regeneração. Ele vai encontrar com o ministro Genésio. Não confunda com o genérico, Genésio. O ministro Genésio vai receber ele, é um dos responsáveis, um dos 12 responsáveis pelo Ministério da Regeneração. Ele vai lá, vai apresentar. E uma coisa que é muito marcante nessa aula é a mudança de postura do André, que agora vai começar a mudar cada vez mais. Na hora que ele meter a mão na massa, que vai ser o tema da nossa aula da semana que vem, vocês vão ver como aquele André Luiz que chegou cheio de drama, cheio de floreio, cheio de arrogância, cheio das antigas posturas dele, como esse André Luiz está mudando. E é muito legal de perceber isso, viu? É muito legal de perceber isso, porque se ele conseguiu, você também consegue, querido. E até eu enfatizei, tirando sarro às vezes, tal, fazendo bagunça, mas eu enfatizei muito as pentelices mentais do André Luiz, coisa encardida que ele era. Mas por quê? Porque estou denegrindo o André Luiz? Não, né? Porque até ele é meio idolatrado hoje em dia e tal. Não é essa a questão. Não fiz para denegrir. Fiz para acentuar realmente o contraste. Contraste. E nós vamos perceber na aula de hoje esse contraste começando a surgir. Tá? Quando a gente fala de contraste, quando a gente fala dessa diferenciação, quando a gente fala de uma pessoa que muda da água para o vinho, é muito importante a gente ter em mente que o que está em operação nessa mudança, nessa metanoia, nessa conversão de pensamento que sai de um lado e passa a olhar para o outro, é o princípio hermético de polaridade. O princípio hermético de polaridade vai ensinar que tudo tem polos, tudo tem polaridade. O negativo tem o positivo, o quente tem o frio, o claro, o escuro. Não é? O masculino e o feminino são polaridades. Tudo tem polaridade. Desde a estrutura atômica, invisível aos olhos humanos, você vai ter cargas positivas e negativas no átomo, até as estruturas maiores. Tudo tem polaridade o tempo todo. A experiência evolutiva não é outra coisa senão uma experiência de polaridades, onde nós saímos de uma polaridade, como a ignorância, por exemplo, e chegamos a outra polaridade, que é o conhecimento. Né? E não raras as vezes na nossa vida, a gente se dá conta quando chega no conhecimento e fala assim, nossa, meu Deus, eu pensava desse jeito. Pensava desse jeito aqui, hoje eu estou aqui, meu Deus, como é bom estar aqui, nossa, como eu era tapado, como eu era ignorante, como eu era... Às vezes até a gente tem vergonha desse momento que a gente esteve na outra polaridade, o que é uma bobagem. Por que é uma bobagem? Porque é da noção desse contraste que nasce a consciência. Imagine uma linha reta com dois pontos. E aí você imagina um terceiro ponto aqui em cima que une essas duas polaridades e forma um triângulo. O triângulo é uma das figuras herméticas, uma das figuras alquímicas, um dos símbolos alquímicos, símbolos de magia mais empregados em todas as escolas iniciáticas, porque ele simboliza a elevação da consciência. Mas essa consciência ela só se eleva quando ela parte de uma polaridade a outra, ela vive essas polaridades. Muitas vezes isso aqui não é um caminho linear, feito de uma vez só, às vezes é assim, ó.
vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque aí entram em operação dois outros princípios, o ritmo e a vibração. A gente vai e a gente volta, a gente tem alto, a gente tem baixo, a gente vai e a gente volta, a gente vai e a gente volta, até que a consciência desperta e entende essa polaridade. Quando fica claro pra gente que a gente estava vivendo uma polaridade, a consciência dá um salto. Aí forma-se o triângulo, não é? Por isso a gente costuma dizer, entre iniciados, que do contraste nasce a consciência. Do contraste nasce a consciência. Sabe aquela coisa, às vezes, que você reclama da tua casa, teu quarto não é aquele quarto de revista, porque não sei mais o que, porque isso, porque vai aquilo, não sei o que. Aí você vai fazer uma viagem, você pede um Airbnb pelas fotos, você acha lindo, maravilhoso. Você chega lá, tá uma desgraça, parece fim de guerra. Você descobre que as fotos do anúncio era foto de 10 anos atrás, o lençol já tá com traça, tá tudo horrível, tudo sujo. Nós passamos, eu e a Juliana, por uma experiência recentemente dessa. Putz, chegava um negócio, nossa, aí pede estorno. Gente, foi um desespero. Nós chegamos, tinha um mezanino assim na sala, e eu já tinha idealizado que eu ia sentar lá com o meu grimório, fazer uns desenhos. Cara, quando eu subo assim, 2 degraus da escada, que eu fiquei bem no nível do piso daquele mezanino, eu vi pelo menos umas 35 moscas mortas. Falei, Cara, a gente ficou louco da vida, dormiu uma noite, no dia seguinte pedimos estorno, vazamos, pedimos um apartamento numa cidade do lado, fomos para outra cidade e chegamos. Aquela delícia, uma anfitriã maravilhosa, aquela amizade, simpatia gostosa. Eu ia falar anfitriã gostosa, eu não ia pegar bem, né? Vocês perceberam? Mas porque era gostosa no sentido de gostoso de amizade, sabe? Uma pessoa simpática, positiva, alegre. Chegamos no apartamento, tudo lindo, maravilhoso, e a gente constatou que a gente estava tão bem ali e tão feliz ali, porque era muito parecido com a nossa casa. Quando voltamos para a nossa casa, suspiramos e dissemos, lar docilar, do contraste nasce a consciência. E nós vamos ver muito isso hoje, ao longo da nossa jornada, nesse momento em que o André está chegando no gabinete do ministro Genésio, tá bom? E aí a gente vai começar a olhar para o André, mas também olhar para si, perguntar, puxa, que legal, André, o espírito do André Luiz se preparou para chegar lá, e o nosso espírito, está preparado? Esse é o tema da aula de hoje, no nosso estudo, Nosso Lar segundo o Hermetismo. Opa! Vamos ao texto, então. O Rafael leva o André lá na portinha do ministério, entrega, né, o nosso querido officer boy, e ele leva e tal, e começa a falar com o ministro Genésio. Agora, vamos dar uma olhada nessa fala que ele faz. Senhor ministro, compreendo agora que a minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão da minha devotada e santa mãe. Quem é que fala da mãe desse jeito? Minha devotada e santa mãe. Mas então, tudo bem, fecha. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Uau! Como tá mudada! Como tá diferente! Eita, que umas boas chineladas vão fazer efeito, né? Você vê que ele já rezou o terço da avó do Lísias, assim, ó. Uma maravilha! Aprendeu rápido, tá aprendendo a ouvir. Lembra na nossa aula? Aprender a ouvir. Tá aprendendo a ouvir. Tá permitindo que aquele conteúdo que vem o afete positivamente, porque é um conteúdo sincero, de pessoas que estão ali querendo
colaborar com ele, colaborar com o processo evolutivo dele. Está ressignificando o seu conceito de poder. Lembra a nossa aula de conceito de poder? Ele está ressignificando isso. Ele está chegando num outro lugar de consciência. Então, quando a gente vai chegando num novo lugar de consciência, a gente para de ser teimoso consigo mesmo. Sabe quando a gente é teimoso consigo mesmo? Quando a gente se acha o máximo. Quando a gente está nesse narcisismo, nisso que ele chama de ridícula adoração de mim mesmo. Porque eu sei, porque eu estudei, porque eu sou o cara, porque vejam a minha história, porque eu tenho um gabinete, porque eu tenho um consultório, porque eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque isso, porque aquilo, porque eu já... A gente fica numa adoração de si mesmo e muitas vezes batendo com a cabeça na parede, né? Quando é que a gente aprende a ouvir? A gente aprende a ouvir quando a nossa consciência começa a se abrir, começa a perceber que tem sombra aqui também. Tem sombra, tem dificuldade. Parte de um lugar de sinceridade consigo mesmo. Parte de um lugar de sinceridade consigo mesmo. Tipo assim, cara, tu não é a última bolacha recheada do pacote. Daria até para fazer isso com sotaque gaúcho, né? Mas, tu não é a última bolacha recheada do pacote, né? Fica bom até, né? Fica simpático, mas uma chinelada na nossa cara. A gente não é a última bolacha recheada do pacote, cara. Você tem sombra, você tem coisa para tratar. Todos nós temos coisas para tratar. Todos nós temos fragilidades. Mas a gente oculta, a gente fecha. Não pode. A gente tem que estar bem na foto do Instagram. Tem que botar filtro, não pode ter espinha. Cara, tem uns adolescentes que às vezes postam umas fotos do Instagram que é tanto filtro, que parece um mangá. Pra cobrir as espinhas. Pra quê, meu filho? Pra quê, gente? Todo mundo tem espinha, né? Muita gente tem hemorroida, né? Muita gente tem hemorroida, sabia, bem? Muita gente tem hemorroida. Ninguém posta na internet, mas tem. São coisas que a gente esconde. Por que a gente esconde? Por que tem que ser escondido? Por que aquilo que é tão natural do ser humano, por que as coisas são naturais do ser humano? Com alegria e tristeza, né? Saúde, doença. Riqueza, pobreza. Tô bem, tô mal. Polaridades, ó. Todo ser humano passa, todo ser humano vive essa natureza dual, a polaridade, altos e baixos. Todo mundo tem. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tem, vós, sei lá o que, vós tendes, sei lá, me perdi agora na conjugação. Todos nós temos polaridade, lasque-se a conjugação, me perdi. O importante é, todos nós vivemos polaridades. Ninguém é só luz, ninguém é só sombra. Quando eu falo isso, fica bonito, você fala, é verdade, minha esposa, ninguém é só luz, todo mundo é só sombra. É isso aí mesmo. Mas na prática, a gente quer pretender que a gente é só luz. Na prática, existe como que um pacto social silencioso, que ninguém fala da sombra, ninguém posta sobre as sombras, né? Se a pessoa está em Paris, ela vai lá, faz o selfie na frente da Torre Eiffel. Se ela está em Carapicuíba, ela não posta. Não dá para entender. Não dá para entender. Mas você não mora em Carapicuíba? Você estava na França, mas você mora em Carapicuíba. Por que o selfie na frente da Torre Eiffel é mais glamuroso que o selfie na frente da padoca de Carapicuíba, onde você toma um pingado com café com leite? Por quê? Por que a gente tem que ficar repetindo sempre o mesmo padrão gourmetizado e a gente tem medo de mostrar o outro lado da moeda? Por que a gente tem esse medo? Por que a gente tem essa insegurança? Porque a gente quer receber. A gente não quer só se dedicar à adoração de si mesmo, como a gente quer receber a adoração para si mesmo, né? A gente quer ser o máximo para todo mundo, a toda hora, a todo tempo. A gente quer mostrar. E nisso, porque a nossa ilusão, porque o nosso excesso de positividade nos leva sempre a querer um único polo, nós perdemos a experiência do contraste. Perdendo a experiência do contraste, perdemos a experiência da consciência. Ao perder a experiência da consciência, nós nos tornamos autômatos. Mero gado de manobra que repete padrões sem pensar.
repete padrões sem pensar. Outro dia eu fui comprar uma roupa numa loja, e aí eu estava com o Lorenzo. Eu tinha que levar a cápsula de café para reciclar na loja. Aí passei, vi uma roupa que eu estava precisando, entrei. Falei, filho, vou precisar provar ali. A vendedora ágil já descolou um desenho do Bob Esponja, uma caixa de giz de cera, já entreteu ele ali. Eu falei, agora que eu vou comprar a roupa do ano, né? Entrei e tal, e não sei mais o quê. Enquanto eu estava no provador, ele termina o seu desenho, fica ocioso, né? Já dizia minha avó, que mente ociosa é a oficina do diabo. Ficou ocioso. E saiu passeando pela loja, vendo isso, vendo aquilo. Quando eu volto, o humilhante havia descoberto que os manequins da loja eram todos articulados, mão, dedo, tudo articulado. Eu olho para a vitrine e os manequins da vitrine estão fazendo assim. Olha que legal. Os manequins estão todos assim na vitrine. Né? Mas se eu quisesse parecer aqui para você um ser evoluído, de luz, que tem uma visão, que tem um garoto, que é um espírito evoluído, reencarnado, eu não poderia dizer isso para vocês. Porque, nossa, o que vão pensar, o fundador da escola filosófica, o filho bota os manequins para fazer assim na vitrine, olha aí. Aqui, entende? Eu não tenho nenhum compromisso em preencher as suas expectativas projetadas de guru, de mestre, de perfeito. Eu não tenho essas expectativas de preencher as expectativas de ninguém. Eu me dou o direito de ver a luz e a sombra, eu me dou o direito de ver o lado positivo nessa atitude dele, que simplesmente manifesta o que quer manifestar, tem uma autoafirmação muito boa, legal, é coisa de menino traquina, mas que tem segurança de si. Se o menino tem segurança de si, é porque ele se sente amado pelo pai, pela mãe, pela madrasta. Você percebe? Tem a coisa linda, claro que tem que conter, né? Tem que conter aquela coisa toda, né? Às vezes escapa um negócio ou outro, a gente vai no próximo. Mas você percebe a vida ou a consciência, a beleza da consciência vem do contraste, vem, né? Se eu fosse um moralista, eu ia falar, meu Deus, que horror! Este menino está indo para o mau caminho, este menino já vai estar traficando drogas, este menino já vai estar mexendo com prostitutas, tráfico humano, venda de álcool, de drogas, coisa e tal. Ai, meu Deus, olha, tem que endireitar esse menino. Que endireitar, meu bem? Calma. A pessoa que vem com esse discurso moralista, na verdade, está querendo disfarçar todo o lixo que tem na história dela, como se ela sempre tivesse sido perfeita. Foi. Não foi, né, bem? Não me vem querer enganar, né? Vamos voltar aqui para o texto. Hoje eu estou cheio de contar causa. Satisfeito, notava ele, no fundo do meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Olha que lindo isso aqui. Vocês, obviamente, que se lembram da fatídica aula 12, não é? Onde ele entra no gabinete do Clarencio para pedir o serviço, e o Clarencio recebe ele e uma outra senhora, e o Clarencio descasca o sabugo na mulher antes, e ele dá aquela travada que foi maravilhosa. Não vou voltar aquilo, porque na aula 12 eu já tive crise de riso, mas veja que coisa interessante. Dessa vez o ministro olhou e percebeu que ele estava sendo sincero mesmo. E ele próprio percebe a diferença de quando ele conversou com o Clarencio e agora quando ele conversa com o Genésio. Ele próprio descobre que ele queria serviço, mas talvez não desejasse servir.
Ele queria posto, ele queria cargo, ele queria status, ele queria não servir. Ele começa a perceber a diferença. Começa a perceber a diferença. Vem mais aqui, ó, no próximo para você ver, ó. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas próprias opiniões, ou nas opiniões próprias. Encarcerado nas próprias opiniões. Gente, que maravilhoso isso, né? Mas olha, é um diagnóstico completo de narcisismo, né? Me digam aí vocês que estão fazendo o estudo, que são psicólogos. Quem vota em narcisismo? Coloca aí nos comentários para mim, porque eu voto em narcisismo, assim, 100%, sabe assim? Totalmente narcisista. Era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Então ele mesmo, veja, gente, vocês repararam que de uns capítulos para cá, acabou aquele André resmungão, chorão, lamentador. Acabou, cara. Acabou, porque resmungar, lamentar, e lastimar é postura de quem? De quem está se vendo como coitado, como vítima. É a postura de alguém que construiu para si mesmo, diante das circunstâncias, uma máscara de vítima, uma máscara de coitado. E essa máscara oculta toda a feiura interior. Egoísmo, orgulho, pretensão, encarcerado nas próprias opiniões. Você percebe? Mas enquanto eu visto a minha máscara de pobre de mim, eu não olho para mim. É tão simples quanto isso. Toda vez que nós estivermos vestindo a máscara de pobre de mim, nós estamos escondendo de nós mesmos, diante do espelho da vida, as nossas próprias feiuras, as nossas próprias limitações, as nossas sombras, as nossas merdas. Me desculpe usar o português tão claro, tão óbvio, mas eu quero que você sinta o cheiro do que se esconde por trás da máscara de coitado. Eu tinha uma amiga que deu um conselho uma vez, ela falava assim: cuidado com gente coitada, com gente vítima, cuidado, ela falava, porque são pessoas extremamente perigosas. Quem tem dó de si justifica a própria falta de ética como merecimento compensatório. Quem tem dó de si justifica a própria falta de ética como merecimento. Mas olha só, pobre de mim, mas puxa, mas pois é, né? Não, mas olha para a minha situação, eu tive que fazer aquilo. Não, eu tive que fazer aquilo. Teve. Vamos para frente. Quando o ministro Genésio responde, quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência, está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização de seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge a prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Aqui é muito legal esse texto, porque, mais uma vez, se você não estudou o Caibalion, se você nunca tinha tido contato com a filosofia egípcia, a filosofia hermética, com esses textos dos alquimistas do Renascimento, você pode achar que o ministro está apenas floreando aqui, mas quando ele diz, quando o discípulo está pronto, o pai envia o instrutor, ele está citando um aforismo hermético. De muito antes, tá? Porque esse aforismo aqui é uma das principais frases de um texto
tá? Que foi recuperado na escola de Alexandria, depois traduzido na Itália pelos renascentistas, que é o texto da Tábua de Esmeralda, com vários preceitos herméticos. E esse preceito é um dos mais tradicionais. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é? E os lábios do mestre estão cerrados àqueles que não sabem ouvir, né? Tem uma equivalência aqui. Mas o ministro cita aqui um ditado, um aforismo hermético. Nitidamente. Não é interessante? Eu fico me perguntando, abrindo aqui só abrir um parênteses aqui, daqueles que eu faço. Não é interessante que uma obra psicografada pelas mãos de Chico Xavier, que é um médium espírita, cristão, brasileiro, não é? Deixe registrado na história uma série de conexões com textos herméticos da filosofia do Antigo Egito, pré-Jesus Cristo. Textos que ressurgiram depois no Renascimento, na Itália, nas mãos dos alquimistas, textos que foram sendo conservados em escolas iniciáticas, passados de geração em geração, e que hoje você tem o privilégio de acessar no mesmo lugar, num vídeo digital que chega no seu celular, na sua televisão, no seu tablet, onde quer que você esteja. Não é curioso que essas conexões estivessem sempre aqui e nós não tivéssemos visto? E também não é curioso que algumas pessoas pretendam dizer que só uma doutrina, ou que só esses livros, só esse estudo já são suficientes? Porque como é que você consegue apreciar a riqueza de um conteúdo como esse se você não é capaz, se você não tem repertório mental, cultural, intelectual suficiente para compreender que este texto traz em si conexões com conhecimentos ancestrais de outras humanidades que já passaram pelo planeta e que estão aqui sendo reafirmados? Como é que você pode dizer que só essas linhas bastam quando a ausência de repertório te impede de enxergar para além do que essas linhas dizem com as suas palavras? Como é que pode ser? Não entra na minha cabeça essa pretensão de certas religiões institucionais de definirem um cânon, um limite. Isto é o que você pode estudar, isto é que é o certo, isto é o que nós homologamos. Qual é a função que uma instituição, qual é o objetivo que uma instituição religiosa tem ao fazer isso, senão a preservação da própria instituição e a obediência daqueles que ela deveria cuidar? Qual é o objetivo? Se um próprio cara como um Kardec, por exemplo, que era um pedagogo, Hipólito Léon Denis Rivail era um pedagogo, e ele dá uma lista de livros dos seus opositores, no final, dá lá a bibliografia. Aqui está a bibliografia dos nossos opositores. Agora que você conheceu o nosso trabalho, vá conhecer o deles. Vá conhecer o de quem pensa diferente de nós, para chegar às suas próprias conclusões. Isso é a pedagogia da autonomia. Isso é pedagogia da autonomia. Não é doutrinação, não é lavagem cerebral, não é cabresto intelectual. Não é cabresto intelectual. Eu lembro que na época que surgiu o livro A Cabana, do Paul Young, que é excepcional esse livro. Se você já leu, comenta aqui para mim nos comentários se você já leu o livro A Cabana. Eu acho um livro excepcional. Esse livro foi, assim, um escândalo dentro do movimento protestante. E na época eu conhecia dois pastores que tiveram atitudes completamente diferentes. Um deles, um pensador, pastor Ed Renekiewicz, que eu gosto muito dele, cara, fez um estudo aberto sobre o livro na igreja dele. Incentivou todo mundo a ler, sentava, discutia, tá? Vamos discutir. Se Deus é bom, por que merdas acontecem na vida de pessoas boas? Vamos discutir, vamos encarar isso. Vamos encarar essa crise. Maravilhoso. Em contraste, né? Já que nós estamos falando em contraste, um outro pastor pegou o livro
viu que tinha um monte de coisa que ele não gostava, como, por exemplo, a figura do Deus Pai Criador aparecer na forma corporal de uma mulher preta e gorda. Ele abstraiu, fez um resumo do livro, proibiu a igreja de comprar o livro e deu o resumo, falou assim, olha, o que é bom mesmo está aqui, vocês leem o resumo, não precisa comprar o livro. Quem é que está promovendo o livro Pensamento Espiritualizado? Quem é que está promovendo a castração religiosa? Percebe? Castração religiosa. Não é à toa que filósofo nunca se deu bem com religião, né? Tobias, explicou Genésio, atencioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio que de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Tá aí então o ministro Genésio já chamou o sujeito já vai levar o André para descer pro lavoro. Temos aqui, aí está, antes de eu entrar nessa citação, volta aqui comigo, perdão. O Tobias pega o André então e vai, e eles passam por uns prédios muito grandes, né? E aí o Tobias explica para ele assim, ó, temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Nossa, eu achei essa frase fantástica. Primeiro porque ela dá um dado bem interessante, né? Ali de uma população das fábricas, dá serviço a 100 mil criaturas, hein? É gente morando nessa cidade espiritual aí, viu? Mas eu achei interessante que, dá trabalho a essas criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo através do trabalho. E aí eu queria chamar a atenção para você. Nós já estamos desde a aula passada, principalmente com os conselhos da Valdo Lísias, que era uma empírica, né, uma empirista. Ela fala, vai aprender fazendo, mete a cara, cria relacionamento. Não fica só aqui no pensamento, não. Põe a mão na massa. A gente está vendo o trabalho como um caminho de realização do próprio potencial. Um caminho que realiza o meu potencial. Desde que, mais do que serviço, nós encontremos no trabalho a possibilidade de servir. Servir não como um verbo assim do servo, do escravo, de alguém menor, mas o servir dentro e conectado com aquele nosso conceito de poder. Lembra? O verdadeiro poder é a capacidade técnica e objetiva de colaborar para que os outros evoluam. Ou seja, o verdadeiro poder está em empoderar, em capacitar, em tornar as pessoas capazes, autônomas. Não em doutriná-las, não em botar coleirinha nelas, não em fazer lavagem cerebral. O verdadeiro poder está em empoderar, está em criar autonomia no outro. Então, o servir é o trabalho que promove essa autonomia, onde eu entrego o meu melhor sabendo que você fará o seu melhor. É possível servir no seu ambiente de trabalho? Porque o que a gente vê hoje não são ambientes de trabalho que regeneram e iluminam pessoas. O que a gente vê hoje são ambientes de trabalho que adoecem as pessoas, não é? 30% dos afastamentos de trabalho têm sido por depressão. As pessoas, a Gallup vai mostrar isso, o Instituto Gallup nos Estados Unidos mostra isso, que 80% das pessoas não confiam nos seus líderes. Não confiam no chefe, no gerente. 80%. Você que é gerente, que é líder, que coordena uma equipe, já pensa assim, de cada 10 ali, 2 vão com a sua cara. 8 não acreditam no que você está falando. Olha que louco isso. Afastamento por questão de saúde mental está crescendo muito. Em todos os lugares, a nossa sociedade está cansada. E muitas vezes os ambientes de trabalho agravam muito essas situações, gente. Muito essas situações. Não é? Quer dizer, quão importante é a gente pensar no trabalho como um caminho que regenera e ilumina. Como é que eu posso fazer com que o meu ambiente de trabalho seja um ambiente que regenere, ou seja, que devolva a potência, que promova a potência de cada pessoa e ilumine, ou seja, esclareça
Faça a pessoa crescer em consciência. Como é que eu posso fazer isso? Percebe? Nós, no Círculo Escola, com a educação corporativa, a nossa proposta é caminhar pela construção de uma cultura organizacional baseada na psicologia de pontos fortes, na psicologia dos talentos naturais, que é uma metodologia científica onde a gente mapeia padrões de pensamento e comportamento que levam a pessoa, né, ou que afetam, que influenciam a forma como a pessoa sente, pensa e se comporta. E com isso, com esta clareza, com esta iluminação, nós conseguimos regenerar relações. Relações interdepartamentais, relações de equipe, promovendo comunicação conectiva, para que o trabalho flua de maneira a promover realmente um estado de espírito que leve à saúde e ao bem-estar, né? Se você trabalha, tem uma carreira, lidera pessoas, se você tem uma empresa, eu deixo aqui de novo o convite para você, acompanhe o Círculo no LinkedIn, tem lá um perfil, a gente fala bastante coisa, comenta, acompanhe o conteúdo do Círculo em Psicologia de Pontos Fortes, você vai ver que ferramenta que é isso. Daí Andrezinho passando aqueles jardins, aqueles prédios, coisa e tal, de repente eles começam a descer umas escadas, descer uns barrancos, a vizinhança, cara, toda florida, iluminada, gourmetizada, aquela cara de rua Oscar Freire. Começa a ficar umas quebradas. E ele fala assim, mas é por aqui mesmo que nós temos que ir, né? E o Tobias vai, simpático, responder para ele, assim como ele está vendo em tela. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Aí começa o cué de novo. Gente, ó, lembra? Princípio de polaridade. A criatura vai e evolui, a criatura escorrega na maionese e volta. A criatura vai e evolui. Tem um surto de iluminação lindo. De repente começa a ver as quebradas, escorrega de novo pra cá. Ai, mas é ali embaixo. Ai, meu Deus, né? Já ficou ali cheio de urticária de novo. Que isso, minha gente, o tempo todo. A gente vai, a gente volta, a gente acerta bonito, a gente erra rude. A gente acerta bonito de novo, a gente erra rude. Veja, que os nossos acertos não sejam para nós a ilusão de uma perfeição, porque ainda não são, mas que os nossos erros não sejam para nós também um atestado de cristalização, né? Que muitas vezes acontece que quando a gente acerta, a gente acha que a gente agora só acerta, que a gente é o máximo, vai quebrar a cara. O que acontece quando a gente só erra é que a gente cria a síndrome de vira-lata caramela e a gente não acredita que consiga acertar de novo. Ou então ai meu Deus, mas eu tenho tanto erro, tanta coisa, ainda tenho tanta coisa. A gente começa a entrar no processo de autoconhecimento. Ela fala assim, porque agora eu vou aprender a lidar com a sombra. Aí é sombra, que parece a reunião anual de comensal da morte com dementador ali, a hora que abre mesmo o negócio. E aí você passa a estar num estado ruim também, de não ser digno. Ai, como é que a espiritualidade vai trabalhar comigo, com tanta sombra? Meu filho vai trabalhar como sempre trabalhou, porque a sombra sempre esteve aí, você que não sabia. Né? Você que não sabia, agora você sabe, só isso é a diferença. Até porque é o que tem. Eu falo assim, às vezes eu estou me sentindo nessa síndrome de virar a cara, mas você acha que eu não sinto? Eu também sinto isso. Ai, meu Deus do céu, pisei na bola, fiz merda. Nossa, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dar aula? Como é que eu vou estar inspirado pela espiritualidade, sendo essa tranqueira que eu sou, cheio de sombra? Aí eu vivo um pouco essa fossa, uns 5 minutos assim de fossa, coloco aquela música All by myself, choro. Aí depois respiro fundo e falo, bom, que também é o que eles têm.
É o que tem, é isso aqui. Vai ter que... É isso aí. O que eu tenho é eles, o que eles têm sou eu e vão fazer. Eu tô com a avó do Lísias. Vamos fazer, né? Agora, criatura, o papo é sério. Acabou a choromela. Porque sábado agora começa a mentoria do curso de iniciação à exoconsciência. Na aula que vem, os portões já foram fechados, haverá choro e ranger de dentes. Se você dormiu no ponto até agora, por favor, acorde. Venha para outra polaridade. Fiquei dormindo, Posati, enrolei, nossa, passou o tempo. Sábado agora começa o primeiro encontro de mentoria. Aí, as portas se fecharão e lá fora haverá choro e ranger de dentes. Então, se você quer fazer parte da turma desse ano de iniciação à exoconsciência, esta é literalmente a última chamada. Depois não rola mais. Que aí retardatário, começa, né, não entende, aí fica maratonando, fica feito louco. Eu não quero gente feito louco fazendo curso. Tem que fazer o curso com calma, tranquilo. Se perdeu agora, só o ano que vem. Então, se aí, né? Ai, meu Deus, é mesmo. Então, vai, faz sua matrícula, faz sua inscrição. Se você tiver problema, no site do Circo tem uma bolinha verde, assim, ó, que fica assim, nesse cantinho aqui da tela, assim. Bolinha verde, atendimento. Você precisou de alguma ajuda, não deu certo, deu alguma treta. Não é sinal do universo para você não fazer o curso, não. É simplesmente a treta do sistema. Entra lá no atendimento que o pessoal vai ajudar você. Tá bom? Que eu quero ter você comigo em sala de aula esse ano, fazendo o curso de iniciação à exoconsciência, só que agora realmente é o apocalipse, tá? Depois não vai depois, aí só o ano que vem. Aí você vai perder essa oportunidade, tá bom? Aula que vem, finalmente o tesouro da mamãe, Andrezito Luiz, vai botar a mão na massa e eu tô pagando esse curso para ver o nosso tesourinho dos jardins lá nas câmaras de regeneração. Eu estou pagando para ver este momento onde nós vamos finalmente sujar esse uniforme de marinheirinho com as vibrações que se avizinham ao umbral, mas tem muita coisa boa que nós vamos aprender também. Vejo você semana que vem ou vejo você sábado agora na mentoria do Exo. Aí a escolha é sua. Tchau, sempre avante que questa é a coisa più importante.